Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Lucas. Hoje, continuando o estudo das parábolas. Lembrando que estamos estudando o ensino doutrinário de Jesus. Estamos com 3 eixos. Estamos trabalhando o segundo eixo, o sexto conjunto de parábolas, que é a parábola do bom samaritano. E agora nós vamos continuar a sua análise. Essa é a segunda parte. Você não viu a primeira parte? Clica aqui na nossa playlist que você pode ver a aula anterior, que nós fazemos uma contextualização da cultura judaica, né, para nós entendermos a parábola do bom samaritano. Hoje eu vou trazer análise direta, então já vou fazer uma análise direta da parábola e vou fazer, indicando o objeto central, análise e aplicação. Se você quer ver a contextualização, assista a aula anterior, tá bom? Então, continuando a aula, né? A figura aí, essa trilogia, como eu disse na aula passada, do sacerdote, do levita e de uma pessoa é muito comum. O que é de inovação nessa parábola de história exemplo de uma parábola indireta é a figura do samaritano, né? Por que é uma parábola de história exemplo indireta? É uma narrativa indireta, porque ele usa a parábola para levar o questionamento do interlocutor. Então não é apenas uma história exemplo que leva o seu interlocutor a um questionamento e uma resposta, né? Por isso que ela é indireta. E é constituído de uma trilogia de 3 personagens, quem é o levita, o sacerdote e o samaritano. É comum essa trilogia, mas não a inclusão do samaritano. E aí ela é proposital para demonstrar que a religião não é uma religião de aparências, que o cerne da lei é o que está no coração do homem. Não importa a sua origem, mas importa a ele imitar a Deus, né, nos seus princípios e valores. Por isso da parábola. E aí Jesus traz uma parábola onde um sacerdote e um levita passam a largo. Por que eles passam a largo? Vamos lembrar, Jericó é uma cidade, como eu disse na contextualização, com boa parte da população sacerdotal, quase 12 das 24 famílias moram lá. Alguns dizem que é um exagero, mas vamos falar que são 8, já são muito, né? Então, é uma cidade de muitos sacerdotes, daí a figura de Jericó para Jerusalém, né? Eles estavam subindo para Jerusalém. E qual é o problema? É uma estrada muito perigosa, como nós já tratamos, montanhosa, inóspita, muito comum de bandidos. E quando esses sacerdotes levitas encontram essa pessoa semi-morta, qual era o problema deles? Por que eles passam ao largo, Lucas? Por que eles não atendem a pessoa? Primeiro, se a pessoa estivesse morta, ele praticamente não poderia servir no templo. Vamos lembrar, como eu já tinha dito, o sacerdote, geralmente essas 24 famílias, serviam uma vez no ano, uma semana no ano. A outra semana que talvez eles servissem a Páscoa, né? Seriam 1 ou 2 semanas no ano. Então o cara esperou o ano todo e não vai poder servir, porque se ele tivesse morto, ele ficaria impuro. E aí, se ele ficasse impuro e não poderia servir o templo, ele tem que ir lá no templo, falar que ele não pode servir, e lá ele tem que comprar cinzas de uma novilha vermelha para purificar-se, pede, obviamente, o privilégio de estar no templo, e ele tem que rasgar a sua roupa perfeita, que é uma roupa sacerdotal, ou seja, não é uma roupa barata, é uma roupa específica, ele tem que rasgar essa roupa em sinal de lamentação por ele ter se tornado impuro. E aí ficar separado dos outros sacerdotes em processo de purificação. Então, por isso que eles não foram tocar, porque eles poderiam ficar impuros e isso ia gerar várias inconveniências. Não servir no templo, ter que comprar essas cinzas dessa novilha vermelha, né? Não poder servir no templo e rasgar as suas roupas sacerdotais, né? E aí ficar lá sem servir, separado em purificação. Então, assim, não ia ser algo muito legal, ia trazer várias inconveniências. Por isso que eles passam alarme.
Enquanto que o samaritano, que teria todos esses riscos, ele vai lá e se preocupa com o indivíduo. Né? Isso a gente vai falar mais para cá, mais para frente, não, mais para frente, na questão da halakha, da jurisprudência. O que é mais importante, se tornar impuro ou agir com misericórdia? O que é o mais importante na lei? Né? A gente falou isso na aula anterior sobre como a lei judaica, eles já interpretavam isso antes de Jesus, que havia 2 mandamentos centrais: amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o entendimento, e amar o teu próximo. A questão é quem era o meu próximo, né? E como eu amo o Senhor inteiramente. Amar o Senhor inteiramente é ter a lei, o centro da lei, como base. Então, se o risco é ficar impuro, ficarei impuro. Por quê? Porque antes de ser puro ou não, vem a ordem da misericórdia, de fazer bem ao próximo. Ah, mas aquele não pode ser meu próximo, não sei se ele é judeu, não sei se ele é, não importa. Então, pela jurisprudência, qual seria o mandamento mais forte? A misericórdia, amar o meu próximo. Eles iam ter parado. Mas, na interpretação judaica, que era muito comum na época, as exterioridades da lei se tornavam mais importante do que o cerne da lei. Por isso que Jesus vai criticá-los. A gente vai falar mais disso no final da aula. Mas o samaritano então não se importa de ele poder ficar impuro. E ainda, poder ficar impuro será ajudar a um judeu, que era para eles detestável, né, por todo o conflito que eu já falei na aula passada, depois vocês assistem. E mesmo assim ele se arrisca e vai cuidar dele. E é interessante como o texto ele é bastante descritivo nisso, demonstrando o tipo de compaixão, esses adjetivos bastante descritivos, mostra a tipologia de amor que a gente tem que ter para o próximo. Não é o amor que nós nos amamos, mas é o mesmo amor que nós respondemos ao Pai. Então, quando está ali, ame o teu próximo a ti mesmo, não é olhando para si, mas olhando para si em resposta daquele que nos amou primeiro, que é Deus. Por isso, nessa perspectiva, nessa tipologia de amor, o texto ele é bastante descritivo, dizendo, ele tratou com vinho as suas feridas. Ele não só se arriscou a se tornar impuro, mas quando viu, usou de vinho para desinfetar as suas feridas. Usou de óleo, de azeite de oliveira, que provavelmente ele estava subindo para comercializar. Provavelmente o vinho poderia ser para beber próprio, mas o azeite provavelmente ele iria comercializar. E ele, usando o seu próprio azeite, coloca para tirar a dor. O azeite só tinha o sentido de tirar a dor. Olha a preocupação. E aí provavelmente ele rasga o seu turbante ou a sua veste interna de linho, cara, para enfaixá-lo. Então, preste atenção como ele exercita esse amor. E aí, ele coloca o ferido em seu animal e vai a pé. Novamente, dá honra ao ferido, não a ele. Né? Honra no sentido de se preocupa nele. E qual que era o problema? Não só ter que ir agora viajando a pé, mas devagar, sendo um alvo fácil para uma estrada bastante perigosa de ladrões. E ele se arrisca, mas ele continua. E aí, ao chegar no estaleiro, ele dá 2 dracmas, valor que daria para não apenas 1 dia, 2 dias, mas 2 semanas para aquela pessoa convalescer. E ainda diz, se gastar mais, coloque na minha conta. Né? Ou seja, não se preocupando quanto que ele deveria gastar para cuidar daquela pessoa que ele nem conhecia. Então, essa descrição, ela traz o tipo de amor e misericórdia que a gente tem que ter com o próximo. E aí, qual seria, então,
o objeto central dessa parábola. Diferente eu já falei na aula passada, né, da passagem de Mateus e Marcos, não são a mesma passagem, né? A passagem, primeiro, está no final do Evangelho, segundo, o cerne era qual era o grande mandamento. Aqui o cerne, tudo começa com o intérprete de lei pergunta: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta. O centro é como herdar a vida eterna. Ou seja, qual é o caminho para viver? Qual caminho devo percorrer? Né? E isso é possível que seja uma alusão de Deuteronômio 6, né? Que diz: farás o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que vivas bem e entre na boa terra do Senhor prometeu os juramentos aos teus pais. Então, provavelmente, essa expressão que ele usa, o intérprete de lei, é uma alusão a Deuteronômio 6,18. E também, possivelmente, a ideia de vida eterna, zoen anion, é uma alusão a Deuteronômio 6,24. O Senhor nos ordenou que obedecesse a todos os estatutos para que neles perseverasse em vida. Ou seja, para nós perseverarmos em vida, devemos obedecer todos os mandamentos. Até por isso que a resposta de Jesus está em cima da lei. Né? Então, como você herda? Como que a lei interpretaria isso? Guardando a própria lei. Na continuação da Shema, no verso 6, ele fala: por isso medita de noite na lei. Então, a resposta de Jesus é como interpreta a lei. E aí ele fala. E aí qual a resposta de Jesus? Faça isso e viverá. Ou seja, a resposta de Jesus está totalmente em consenso à própria lei, né? Que tem como os dois principais mandamentos, como eu já disse na aula passada, amar teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e amar o teu próximo. Que Jesus responde: faça isso e viverá, trazendo novamente essa ideia, né, de Deuteronômio 6,18 e 6,24. E aí o doutor de leis, para se justificar, ele faz a pergunta: mas quem é o teu próximo? Então, o cerne da lei é trazer aquilo que Jesus, em outro momento, vai falar, o caminho estreito, o caminho daquilo que os discípulos serão chamados, né, os do caminho. O que seria esse caminho da vida eterna? O que seria esse caminho para viver? Seria cumprir o cerne da lei. Isso é o mais importante. Então não basta ter aparência de cumprir. Você deve cumprir aquilo que o Wesley chama, não é apenas uma vida de meios de graça, né, de piedade, né? Porque são meios de graça, porque eu faço para nascer novamente, porque é a ideia do Wesley de nova criação, ou seja, nós temos que refazer a imagem perdida lá no Éden, que temos que nascer de novo, então para retomar essa imagem e semelhança a Deus, essa perfeição cristã, ele diria. Então, faça isso e verá, é buscar o cerne dessa lei. E o homem, então, tenta se justificar, né? Dizendo, mas quem é o meu próximo? Então, o cerne não basta você saber a lei, você deve praticar. Esse é o objeto central do texto. E aí, por isso, como eu disse, Mateus e Marcos não tem nada a ver com Lucas. O tema de discussão é outro, né? Quanto Mateus e Marcos é o grande mandamento, Lucas é como herdar a vida eterna, faça isso e verá, ou seja, guarda o cerne da lei. E aí, como que eu guardo, né? Quem é o meu próximo? E aí esse próximo não tem limites. Ou seja, nós não podemos escolher quem é o nosso próximo. O próximo é aquele que está no nosso contexto, nossa família, as pessoas que nós passamos na rua, nossos colegas de trabalho, é todo aquele que nós temos contato, todo aquele ser humano que é bom ou ruim, que é justo ou injusto.
que nos faz bem ou nos faz mal, todo esse ser que viva, que bate o seu coração, esse nós devemos amar, não há limites. O intérprete de lei queria limites, mas Jesus não aponta para isso. Esse é o objeto central, né? O verdadeiro e vivo caminho que Jesus aponta. E aí chegamos finalmente na análise das camadas que Jesus está trabalhando aqui. Primeiro, a halaká, que é a jurisprudência da lei pelos rabínicos. Qual mandamento tinha precedência? Da pureza ou daquilo que seria moral? Moral. Né? Então, eu não, para evitar a contaminação, eu não vou atuar de misericórdia. Não. A misericórdia vem antes. O perdão vem antes. O amor vem antes. Então, Jesus ele quer trazer uma nova perspectiva da lei. Ele diz isso lá no Sermão do Monte. Eu não vim para que a lei, eu não vim para que tirar um i ou um pingo da lei, um traço ou um pingo do i da lei, mas para que ela venha a ser cumprida, pleroma, ou seja, de forma perfeita, completa. E como que eu cumpro de forma completa, Lucas? Quando você entende qual é o cerne, qual é o objeto central da lei. Então, vou te dar um exemplo. Não adianta eu ir orar por 2 horas e sair de lá e brigar com metade da minha casa. Qual o fim se perdeu? Qual é o fim da lei? Amar o próximo. Porque amando o próximo, eu amo a Deus. Como diz João, se você não ama o teu próximo que você vê, não tem como você amar ao teu Deus que você não vê. Então Jesus queria trazer o cerne novamente da lei, não de uma lei de apenas de exterioridade, que era cumprir as obras de superergações, orações 3 vezes ao dia, dar o dízimo, preocupar com a impureza, lavar as mãos, não sentar com pecadores, ajudar aos pobres. Pronto, pratiquei os 613 mandamentos. Ou seja, não, porque você não transformou o seu coração nem do outro. Né? Jesus queria tirar essa religião de aparências para uma religião que se importa com aquilo que é realmente fundamental. Então, aquilo que era mais importante não deveria ser as obras de subvergações. As obras de subvergações deveriam apontar para aquilo que é mais importante. Como a nossa religiosidade, ela deveria apontar para a santificação da nossa vida, para a regeneração da nossa família, regeneração dos nossos valores, regeneração da nossa sociedade. Se não está fazendo isso, nós perdemos o cerne da lei. É isso que Jesus está apontando. Né? Falando, olha, vocês estão mais importantes com as coisas pequenas do que as grandes. Ele diz isso lá no preâmbulo do 5º sermão, quando ele faz um discurso velado contra a religião farisaica, dizendo, guia de cego, vocês com um mosquito engolem um camelo. Ou seja, vocês ficam se preocupando nas pequenas coisas da lei, como dar dízimo da hortelã, que é um tempero, né? Você lá planta um tempero e você dá 1/10 daquele tempero que você planta. E vocês deixam passar aquilo que é mais importante. O camelo seria, entre aspas, o maior animal impuro que a lei aponta. Então você deixa passar aquilo que é mais importante da lei, o que é cerne. Por isso ele chama de hipócrita, de pessoas que fingem algo que não vivem. Então, a primeira característica, a primeira análise que a gente pode extrair é o que é fundamental na lei, o que aponta a lei, o que a lei nos aponta, o que a religião nos aponta. A redenção, a nossa transformação total, inteira. É isso que deve ser o cerne. Se a nossa religiosidade não aponta para isso, ou se a nossa religiosidade justifica a não transformação, como no caso da parábola, né? Não vou atender para não ficar impuro, tá tudo errado, né? Temos que começar de novo. Estamos vivendo uma religião de aparências,
né, dentro de uma sociedade chamada sociedade do espetáculo, né, que a estética é mais importante do que a gente faz. Depois, a gente vê outra perspectiva de Levítico 19, 18, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não tendo referência ao amor que você tem por si mesmo. Não. Mas tendo como foco o amor que Deus o alcança. Quando você ama o próximo, você está devotando a Deus, você está respondendo o amor do eterno. Então, o amor ao outro não é um amor próprio, não. É nós amarmos corretamente como Deus nos ama, nós tentarmos chegarmos nessa perspectiva de amor. Por isso que Cristo afirma, aquele que não toma a tua cruz e não segue-me, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida perderá, mas quem perde a vida por minha causa, achará. Ou seja, você não deve amar como para si mesmo, mas como para o Pai, revogando as suas vontades e os desejos. Ainda que você não goste daquela pessoa, ainda que ela não faça bem a você, não importa. A cruz é a ética do reino, é o caminho. Não pelos seus desejos adêmicos, mas pelo chamado de nós sermos um povo que ama. Como diria Martin Luther King, quando ele falava sobre os movimentos de direitos, ele dizia que os livros de histórias poderão escrever que existiu um povo que amou, existe um povo que escolheu a perdoar do que a guerrear. Alguns movimentos estão esquecendo, né, do que realmente é o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, né? Que estará escrito, olha que lindo, estará escrito na história que um povo escolheu amar, escolheu o perdão, e não a guerra, por isso que era pacífico, por isso queria igualdade, por isso que se preocupava, né? Qual é a moral do seu grande discurso? Eu tenho um sonho que ninguém julgaria pela cor da sua pele ou da sua aparência, mas pelo seu caráter, né? Coisas que hoje não estão muito em voga. Mas voltando aqui, o mais importante é a cruz, é você não carregar as suas vontades, os seus desejos, mas o chamado de ser amor, como aquele povo nos Estados Unidos que marcou a história. Todos têm que falar de Dr. Martin Luther King. Por quê? Porque foi um povo, mesmo oprimido, mesmo segregacionado, eles escolheram amar. Eles escolheram a resposta do amor e do perdão e da misericórdia. Isso coloca em parênteses, muitas vezes, os nossos discursos, que às vezes não, muitas vezes são beligerantes aqueles que não professam nossa fé. Não é a resposta beligerante que Deus procura. É a resposta da cruz. Se nós queremos uma resposta para essa sociedade de hoje, a sociedade do espetáculo, a sociedade pós-moderna e líquida, não é a sociedade do autoritarismo e do cancelamento, mas a da cruz. Se posicionar é colocar a cruz, é colocar o amor. É isso que a figura do bom samaritano, como eu descrevi, fez. E terceiro, a ironia da parábola, né? Os sacerdotes levitas, lembram, os judeus oravam 3 vezes ao dia, mas a shema era só no começo do dia e no fim do dia, né? A oração dos 3 períodos do dia era só 18 bênçãos. No caso, a shema, então era só no começo e no fim do dia. E o que é engraçado, na shema, como eu expliquei na aula passada, qual que é a resposta do Deus único e verdadeiro? A resposta é o amor. Ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. A resposta do amor. A resposta é amor. A devoção ao Deus único e verdadeiro é o amor. O amor total. E é quem que apresenta esse amor? É os religiosos que fazem a chama 2 vezes ao dia? Não. É o samaritano. Isso é estritamente constrangedor e irônico no texto. E Lucas, Jesus gosta desse contraste, e Lucas também, ele faz isso também no capítulo 17, quando o samaritano, dos 10 que foram curados, né, apenas um volta agradecendo
dos que estavam com lepra. E esse que era grato a Jesus é o samaritano. Então, esse contraste é bastante comum, né? Ele também faz entre o fariseu e o publicano, no texto de Lucas, né? Então, é bem irônico, né? Porque aquele que não é religioso é aquele que imitou a Deus. Eu me pergunto, será que nós estamos repetindo as nossas religiosidades e quando nós precisamos ter a prática, a misericórdia, o cerne, será que nós estamos ou estamos vivendo nessa religião também do espetáculo, só de aparências, né? Então, é muito importante, e até por isso Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai falar, se nossa justiça não superar a dos fariseus, nós não podemos entrar no reino dos céus. Ou seja, se nossa religião não tiver essa prática do amor, esse exposto amor, e para o amor de todos, não só para aqueles que são considerados nossos, não tem como nós herdarmos o reino dos céus. Por isso que Jesus diz, lá em Lucas 6, 33 ao 36, se fizerdes bem somente os que fazem bem, o que tem isso de extraordinário? Até os pecadores que procedem assim, se emprestarem dinheiro só aos que vos podem pagar, que bondade é nisso? Até os mais perversos emprestam aos da sua espécie para depois receberem tudo de volta. Amem os vossos inimigos, trate-vos bem, emprestem, e não se preocupa se não vos pagarem, porque assim a recompensa que receberão do céu será grande e estarão a proceder verdadeiramente como filhos do Altíssimo, porque é bondoso também com os ingratos e os perversos. Seja compassivo, ou em outras traduções, seja misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. A parábola, ela reflete isso. Quer herdar o reino dos céus? Então seja como meu Pai. E o que é ser como meu Pai? Ser de misericordioso, como Ele é misericordioso. Porque eu amo a Deus na minha totalidade e para isso se reflete o meu próximo e no meu próximo eu vou ter a mesma misericórdia que Deus tem comigo. Ajudando aquele que necessita, perdoando aquele que me faz mal e orando por aquele que também me faz bem ou mal. Então, é essas camadas que a parábola do samaritano carrega. Por isso que eu fiz em 2 aulas, que é algo bastante bom. E aí, para concluir, qual a aplicação que a gente tem dessa aula? Portanto, o cerne da lei está acima de todos os mandamentos, porque é ele que se constrói a verdadeira fé. Então, o cerne da lei, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, amar teu Deus acima de todas as coisas, ela tem que ser o fim da nossa religião. Se não está sendo, nós temos que rever. Por isso que o Wesley chama nossas religiosidade, nosso pietismo, né, meios de graça. Eles nos devem levar ao imago Dei, eles nos devem levar ao imitado Dei, né, a nós estarmos a imagem e semelhança de Deus. Se não está levando, nós temos que refletir e mudar. Porque se nós não negarmos a si mesmo e não termos misericórdia com os outros, inclusive aqueles que nos perseguem e nos faz mal, nós não podemos ser um filho do Altíssimo. E isso não é uma desconstrução da justificação da fé paulina. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas nossas obras, mas ao nascermos de novo, nós teríamos uma nova natureza que procede dessa fé, que é dom gratuito de Deus, que é o quê? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, se nós não tivermos essa natureza de amor sendo construída em nós, nossa fé não é verdadeira. Por isso que nós temos que persistir aquilo que o Wesley chama de perfeição cristã, né? Como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 4:13, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos que, então, insistentemente procurar essa nova natureza, pois, como Tiago afirma, se tu tens fé, eu tenho obras. Mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Ou como Jesus já fala, não tem como
uma árvore boa dá maus frutos, ou como uma árvore má dá bons frutos, né? Os nossos frutos vão ser conforme aquilo que nós cremos. Então, ainda que nós não somos salvos pelas nossas obras, essas obras, elas perfazem a nossa natureza, a nossa fé. Então, elas acompanham. Então, se elas não estão acompanhando, algo de errado está na nossa fé. Algo de errado está na nossa crença. Às vezes nós não cremos, né? Às vezes nós temos só uma fé de espetáculo. Então, cabe nós redimirmos constantemente, analisarmos a nossa fé e voltarmos àquilo que é de cerne para herdarmos o reino de Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Vamos orar para concluir. Senhor, nos ajude, Senhor, a cumprirmos o cerne da sua lei, a não termos uma religião de espetáculo, de formas, de aparência, mas que verdadeiramente o nosso coração e mente venha a ser transformado e verdadeiramente possamos trazer santidade bíblica por toda a terra. É o que nós pedimos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Até a próxima semana. Abraço.